Esta semana, como eu informei, eu recebi no meu Facebook uma mensagem de Edmilson de Oliveira Santos e Santos. Domingo, a 1h25 da manhã. Você matou meu pai. Ele era inocente há 34 anos atrás. Minha mãe foi numa delegacia de polícia. Você disse muitas ofensas a ela. Hoje você está feliz, porque você fez e faz. Hoje não tenho minha mãe que Deus tirou, mas meu pai foi você. Isso você irá pagar com Deus. Meu pai era Oséias Antônio dos Santos. Você foi um dos maiores matadores de inocente, como diziam nos jornais, que Deus te perdoe. Eu não. Bom, vou repetir de novo, Edmilson. Essa ocorrência, acontecida no dia 15 de março de 1982, iniciou-se quando um criminoso, um ladrão chamado Jesus, foi encontrado morto próximo à casa onde vocês moravam. Só que o Jesus tentou comprar uma arma do seu pai, do Oséias. Foi até a sua casa e tentou comprar uma arma. Está no inquérito policial, está no processo. O Oséias não quis vender a arma. A sua casa foi roubada e levaram uma arma, levaram o dinheiro. Vocês não prestaram queixa na polícia. E, pelo contrário, juntamente um matador do local lá, um tal de Geraldo, Oséias foi procurar Jesus. Chegou à casa dele, inclusive falou para o pai do Jesus que o Jesus iria morrer, poderia aparecer morto em qualquer momento. Passado alguns dias, Jesus realmente apareceu morto, a facadas. Quando os policiais do DEIC, da Delegacia de Homicídios, estiveram no local, foram informados pelo pai e pelos irmãos do Jesus que o fato que que o Oséias havia dito, que estava atrás dele porque ele teria roubado a casa de Oséias. Os investigadores, obviamente, foram até a casa do Oséias, onde você morava, com a tua mãe e mais 3 irmãos. Chegando lá, perguntaram de Oséias. O Oséias falou que não havia nenhum Oséias lá. Só que os irmãos do Jesus conheciam Oséias e reconheceram pela voz. O investigador Roberto novamente falou: Oséias, venha falar comigo aqui. O que ele recebeu foi um tiro no peito e caiu. Pediu socorro. A primeira viatura que foi para o local foi da Ronda Oficial, do Tático Móvel da região, com o Tenente Paulo Raj, um oficial de seus 20 e poucos anos, que chegando lá também tentou falar com vocês, com Oséias, e em seguida já foi atingido, mortalmente ferido. Obviamente, todas as viaturas foram para o local, inclusive as viaturas de rota. A primeira viatura de rota que chegou foi com o Tenente Gilson. Em seguida chegou uma viatura onde estava o Celso Vendramini, que hoje é um famoso advogado aqui em São Paulo. O Celso Vendramini foi atingido na perna pelo Oséias, seu pai. Diante do quadro, uma viatura foi até minha casa. Essa ocorrência na Zona Sul, a viatura foi até a Zona Norte, onde eu morava, lá na Vila Galvão. Eu saí da Vila Galvão, passei aqui no Batalhão da Rota e fui para o local. Antes de chegar no local, como a gente não conhecia, eu passei no pronto-socorro. Lá eu encontrei o Raj morto, o investigador baleado e também o Celso Vendramini baleado. Uma viatura me conduziu ao local onde você morava com seus 3 irmãos, sua mãe e o Oséias. Só que lá ninguém sabia que o Oséias estava mantendo a família como refém, pelo menos eu não sabia. Eu sabia, como me diziam os policiais: olha, o cara está matando todo mundo, capitão, toma cuidado, ele atira bem, está armado, fortemente armado, e está atirando em todo mundo. Eu me aproximei, vi a situação, vários policiais colocados atrás dos postes, a casa cercada. Atrás de nós havia uma luz, que era de uma escola que ali existia. Era um dia chuvoso, uma noite chuvosa, né? Então era fácil de ver onde o Oséias estava. O Oséias podia ver a gente claramente, mas a gente não conseguia ver o Oséias e nem você, tua mãe e teus irmãos, que eram reféns. Por que eram reféns? Porque no momento que eu estava ali, todos os policiais diziam: ele está mantendo uma mulher e 4 crianças como refém. Por isso que o Raj morreu. Por isso que o Roberto morreu, quase morreu. Por isso que o Celso Vendramini foi baleado. Então foi baleado o Roberto, morreu o Raj. Todos, para não invadir a casa,
Porque se invadisse a casa, vocês estavam como reféns. Por isso vocês eram reféns, sim. Eu não sei o que você lembra, que você era criancinha. Eu não sei o que você lembra daquela época. Quando eu cheguei lá, o Gilson estava se aproximando, o tenente Gilson estava se aproximando da porta. E quando eu falei com o Gilson, Gilson, eu estou aqui, ele falou, calma, capitão, estamos conversando aqui. Mas não passou nem 2 minutos, eu ouvi um tiro. Até pensei que o Gilson tivesse atingido o Oséias, mas ele não atingiu, ele foi atingido. Então foi difícil para tirar o Gilson dali. Nós recuamos, o Gilson foi para o hospital. O Gilson perdeu o baço, uma parte do intestino, ainda perfurou o pulmão, não morreu porque Deus não quis. Aí quando o Gilson foi baleado, o Oséias gritou, acertei mais um aí, né? Eu falei, você acertou mais um. E ele falou, e quem entrar aqui eu vou acertar também. Eu falei para ele, então você solta a mulher e as crianças, que para mim eram reféns, e eram reféns, que eu vou te buscar. Ele falou, negativo, daqui não sai ninguém. E quem vier me buscar eu vou matar. Aí, Edmilson, ele gritou uma palavra que até hoje está aqui no meu ouvido, que não saiu mais da minha mente. E a rota já chegou? Foi ele que falou, isso aqui está gravado aqui na minha cabeça. E a rota já chegou? Eu até para iludi-lo, falei, não, a rota não chegou, por isso é bom você se entregar. Porque quando a rota chegar, não vai ter acordo, você vai morrer. Ele falou, negativo, eu quero matar 10 caras da rota, depois eu posso morrer. Agora, Edmilson, você que disse e deu uma nova resposta a mim aqui, na terça-feira, às 8 horas e 14 minutos, eu não vi e ouvi essa história dessa forma. Sei que minha casa foi roubada e após isso retornaram, sem identificar. Ele pensou que seriam novamente os mesmos ladrões e tentou defender sua família. Não fomos feitos reféns. Edmilson, essa ocorrência demorou mais de 5 horas, não foram 5 minutos. Que até ele se enganasse com o investigador, tudo bem. Até ele podia dizer que ele se enganou com o investigador, mas logo que chegasse a viatura do Tático Móvel, com rádio, a viatura da Polícia Militar com as cores, ele não aceitou, ele matou o tenente. Nós jogamos boina da rota para ele, braçal da rota para ele, para que ele liberasse a mulher e as crianças, demonstrando que era a polícia. Foram 5 longas horas. Eu sei que o Caco Barcelos da Globo fez uma matéria a respeito disso, né? Ele distorceu a ocorrência, colocando Oséias como se fosse o herói e os policiais como se fossem os errados. Mas a coisa não foi bem essa. Se não houve uma invasão, foi para proteger você, teus 3 irmãos e a tua mãe. Senão era muito mais fácil invadir com tudo, dar tiro de metralhadora, fuzil. Mas não, desde que eu cheguei lá eu procurei controlar a situação. E por quê? Não como disse o Caco Barcelos, que eu fui lá para aparecer, dizendo, onde está esse filho da puta, eu vim aqui para matá-lo. Isso que nunca me passou, eu fui lá porque eu era comandante dos policiais. Eu era o capitão comandante daquela companhia de rota, por isso que eu fui lá. Era responsabilidade minha o que estava acontecendo ali. Então, essa foi a minha função lá. E tentei dialogar, pedi para que ele soltasse a mulher e as crianças várias vezes, mas não tinha acordo, ele não soltava. Então, volto a repetir, não foram 5 segundos de engano, não sei se é polícia ou bandido, foram 5 horas de cerco. Caco Barcelos, no seu livro Rota 66, coloca a versão dele, mas ele diz que estava lá, como toda a imprensa estava lá. E várias vezes eu falei para Oséias, teu pai, para que ele saísse abraçado com a tua mãe e com vocês 3, que ele não seria baleado, ele se entregaria. Mas de maneira nenhuma, ele não soltou ninguém, pelo contrário. Aí, percebendo que ele não se entregava, foi quando eu percebi uma lanterna colocada no chão, que caiu da mão do Gilson. E eu pedi para que o tenente Mendonça girasse a lanterna. Quando o tenente Mendonça girou a lanterna, eu pude ver que ele estava protegido por 2 paredes, que a primeira devia ser uma cozinha e a outra um banheiro. Nessa ele era protegido por 2 paredes. E dali ele atirava em quem entrava na frente dele, inclusive a mim. E eu comecei a esperar ele sair. Quando ele saía, ele atirava, eu também respondia com tiro. E foi 1, foi 2, foi 3. Eu percebi numa hora que ele voou para trás, né? Viu um vulto, uma cabeça que foi atingida. Foi quando sua mãe, Dona Amélia, gritou, ai meu filho, pelo amor de Deus. Eu pensei que ele tivesse realmente colocado uma criança lá e eu tivesse atingido a criança. Foi o momento mais difícil que eu passei ali naquela ocorrência. Mas logo em seguida ela falou, pode parar que ele morreu. Foi a única vez que ela falou. Nem ela, nem vocês com seus irmãos falaram nada. Só ele que falava. Só ele que falava e gritava que ninguém saía dali. Só que ele sabia que era a polícia, toda a imprensa de São Paulo sabia que era a polícia, porque toda a imprensa estava lá. Toda a imprensa estava lá. Então a ocorrência podia ser de outra forma, não houve acordo. Então essa foi a ocorrência. Então vocês sim eram reféns, porque ele não liberou. E digo mais, até bandido de alta periculosidade, quando tem a família em risco,
libera a família. Tanto é que nos presídios não tem rebelião quando tem visita. E nesse caso não houve isso. Eu respondi esse processo durante 22 longos anos. Por quê? Porque houve uma entrada política nisso aí. O Greenhalgh foi advogado do Oséias, me acusando, do advogado do PT, que era deputado do PT, e passou a me acusar. E vou dizer mais, sua mãe acabou me defendendo no julgamento, porque era para mentir e falar que eu matei Oséias, acertei Oséias, com ele desarmado e se entregando. Mas no momento do depoimento, na frente do juiz, ela disse o seguinte, né? Na hora que ele ia se entregar, quando ele viu que não tinha jeito mesmo, ele pegou a arma e atirou no capitão, foi onde foi atingido. E isso é que causou até a Greenhalgh e outros defensores uma situação que eles ficaram muito revoltados com aquela colocação dela, né? Aquela colocação dela. Então, na verdade foi isso. Agora está aqui, olha. Tribunal de Justiça absolve Conte Lopes por morte em ação da Rota. O deputado estadual Roberval Conte Lopes foi absolvido ontem pelo Tribunal de Justiça da acusação de matar a tiros Oséias Antônio dos Santos durante cerco policial em 16 de março de 82, no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Antes de morrer, Oséias feriu a tiros 3 policiais e matou o tenente Paulo Rage. O órgão especial integrado pelos 25 desembargadores mais antigos decidiu por unanimidade que Conte Lopes, na época, comandante da Rota, agiu em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. Só que, na realidade, Edmilson, nós batalhamos e conseguimos salvar a tua mãe e os 4 filhos dela, que o Oséias colocou em risco, não fui eu. Eu estava na Zona Norte, quando eu atravessei São Paulo, nunca ouvi falar de Oséias. Então foi ele que colocou vocês em risco. E, na verdade, o tenente Rage, que perdeu a vida, um jovem tenente, perdeu a vida para salvar você, teus 3 irmãos e tua mãe. Da mesma forma, o Roberto, o investigador que foi baleado, da mesma forma o Celso Vedramini, da mesma forma o tenente Gilson Lopes, foram baleados para tentar preservar a vida de vocês, porque ninguém sabia, inclusive, que ele era pai de vocês, né? Como eu também não sabia, fiquei sabendo só depois que ele foi mortalmente atingido. Só quero salientar que eu fui julgado pelo Pleno, pelos senhores 25 desembargadores, porque eu era deputado, e quem julga o deputado é o Pleno. Só essa é a minha informação, por isso fui julgado pelo Pleno.